Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje vamos começar as soluções do PET 3, semana 1. Bom, esse PET é o terceiro PET, né, do terceiro bimestre. Ele se relaciona com os temas que envolvem o princípio de conservação da energia. Tanto a transformação de uma energia em outra, quanto a aplicação desse conceito em sistemas conservativos. Bom, basicamente, esse é um tema muito interessante porque a partir dele a gente consegue entender muitas dos fenômenos naturais, muito do que acontece no dia a dia e encontrar diversas aplicações, né, desses conceitos aí, digamos, na indústria, no comércio, no desenvolvimento de novas tecnologias, entre outros. Então é um tema muito importante, é um tema bem legal de vocês dominarem, porque se alguns de vocês tiverem interesse, né, em continuar estudando, em fazer provas de seleção, também é um tema amplamente abordado em todas as provas. Então vale muito a pena ficar atento, aprender os conceitos e aprender as aplicações, principalmente, ok? Então aqui na semana 1, a gente começa falando de trabalho. Então, o PET ele é muito matematizado, tá, gente? Então, ele tem uma definição aqui, apresenta a formulinha que envolve quando a gente tem a aplicação de força, né? Então, eu vou explicar direitinho isso daqui. E depois, ele já entra com força-peso e começam as atividades, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, assim, o que é realmente o trabalho, tá? Porque a definição é muito importante para que você não confunda, não faça confusões daqui para frente. Então, antes de apresentar o trabalho, eu vou seguir aqui no PET também e vou mostrar para vocês o que vem nas semanas seguintes, porque eu vou usar alguns conceitos desses. Bom, aqui na semana 2 a gente está falando de energia cinética. Então, são energias, né, que tem as suas especificidades, eu vou falar delas. E na semana 3 a gente está falando aqui de energia potencial gravitacional. Depois a gente tem a energia elástica, potencial elástica, e depois a gente tem as aplicações. Mas em especial, energia cinética e energia potencial eu vou relacionar bastante com a definição de trabalho. Por quê? Porque o trabalho, se você for pensar assim, o que é o trabalho para mim, né, como ser humano? O que é o trabalho para um homem, para uma mulher? Então vocês vão ver que é o desempenho de uma atividade, tá? Existem outras questões relacionadas aí ao trabalho, mas vamos falar que o trabalho é quando você desempenha uma função, você tem uma função bem definida, você desempenha então alguma atividade, alguma ação para que você conclua e obtenha um resultado, seja ele um produto, seja ele uma pesquisa, seja o que for, não importa. O importante é que você entender que o trabalho você vai transformar um conjunto de conceitos, um conjunto de informações em algo concreto. Então veja que o trabalho ele é o intermediário, né? Você tem aqui, por exemplo, um mundo de informações no Google, por exemplo, e você precisa dessas informações para chegar no resultado, tá? E o que está no meio é o trabalho. Então, o trabalho, aproveitando então essa maneira que eu apresentei para vocês, relacionando com o nosso cotidiano, ele é um agente intermediário, tá? O trabalho ele sempre vai ser um agente intermediário. Agente intermediário do quê? Bom, vamos pegar aqui. Nós temos, num lado, que eu mostrei para vocês ali a energia potencial, seja ela qual for, tá bom? Então, nós temos a energia potencial e de um lado nós temos a energia cinética. Então, veja só. O que é importante, né? O que a gente tem que tirar dessas duas energias? O importante das duas é o conceito, com certeza. Então, veja, por que é energia potencial? Então, veja, a energia potencial, vou botar aqui um parênteses, ela tem o potencial de gerar movimento. Isso aqui é muito importante. Toda a energia potencial, ela tem o potencial
de fazer alguma coisa se movimentar, tá bom? E a energia cinética, o que é? Vamos colocar um outro parênteses aqui. Então, a energia cinética, ela é especificamente a energia relacionada ao movimento. Então, eu tenho, de um lado, uma energia que tem o potencial de gerar movimento, e do outro, a energia que se relaciona com o movimento. Estão vendo? E quando a gente analisa o princípio da conservação de energia, o princípio de energia, a gente tem exatamente a conversão de uma energia na outra. Nossa, uma caneta bem estranha aqui. Estou usando esse programinha agora. Então é isso. A energia potencial ela pode se transformar em energia cinética, e a energia cinética ela pode se transformar em energia potencial. Tá bom? Eu só vou melhorar o meu desenho aqui. Não gostei dessa caneta não, vou pegar essa daqui. Vou fazer assim, ó. De um lado só, aqui. De um lado só pra cá. Então, ou seja, a energia potencial ela se transformando em energia cinética, e a energia cinética se transformando em energia potencial. Isso é plenamente possível, e é isso que essa é a própria definição do princípio de conservação de energia, tá? Então veja, a energia potencial, a gente tem a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, tá? Falando de energias da mecânica. Então são energias que existem o potencial de transformar em movimento. Então veja, se eu pegar uma caneta e segurar ela com o braço esticado, estou segurando a minha caneta, está dentro da minha mão. Se eu abrir os dedos, a caneta cai. Veja aqui. Eu tenho uma energia potencial em relação ao chão nessa caneta. Por quê? Porque ela está a uma certa altura do chão. Só que o que impede ela de se movimentar é a ação que eu estou exercendo sobre ela. Eu estou segurando essa caneta. Então, a partir do momento que eu solto, essa energia potencial, ela instantaneamente começa a se converter em energia cinética. E do contrário também. Eu posso abaixar e pegar essa caneta e erguê-la novamente até uma certa altura. Tá vendo? Então eu estou ali exercendo uma ação para que eu consiga retornar a uma situação de energia potencial, em que eu tenho energia potencial em relação ao chão. Tá bom? Então esse exemplo que eu dei para vocês é para mostrar que existe um potencial de gerar movimento quando eu tenho energia potencial. Um outro exemplo é o estilingue. Né? O estilingue, a partir do momento que eu estico a pedrinha nos elásticos do estilingue, enquanto eu não solto a pedrinha, né, nada entra em movimento. Né? Então veja, eu tenho um potencial ali. Eu estiquei o elástico, ele está tensionado. E quando eu solto, aí eu passo a ter uma situação em que eu tenho energia potencial agora elástica sendo convertida em energia cinética. Tá? E veja que existe aqui uma situação em que eu tenho necessariamente deve existir um agente intermediário para fazer essa conversão, né? Necessariamente precisa existir um agente que converta a energia potencial em energia cinética e que também converta a energia cinética em energia potencial. Necessariamente deve existir isso. Necessariamente. E quem é que faz isso aqui é justamente o que a gente chama de trabalho. É o trabalho que faz isso, tá? O trabalho, ele é uma ação, ou seja, não é exatamente o trabalho é uma ação, mas o trabalho, ele se relaciona com a ação de uma força. Vou colocar forças aqui. Então, se eu tenho um trabalho realizado em um sistema, pode procurar, gente. Procura que vocês vão encontrar a força que está realizando o trabalho. Tá bom? Necessariamente. O trabalho, ele só existe por meio de ação de uma força. Tá?
Então, se eu tenho um sistema conservativo, uma energia potencial sendo convertida em cinética ou vice-versa, vamos procurar que com certeza nós iremos encontrar uma força, que essa força está realizando o trabalho, tá? Então, por isso que a formulinha lá, a gente tem, né, que o trabalho, eu vou colocar T, eu não sei como é que tá no teste, deixa eu ver. Acho que é T, né? Isso, T. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Então, porque é aí que entra a matemática, tá? A matemática não pode ser o início de nada. Na física, não, tá? O primeiro é o conceito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o conceito de trabalho, a definição de trabalho, para depois a gente entender a formulinha. Então, aqui está certinho, mostra direitinho, né, que o trabalho, ele exige a ação de uma força, tá? O deslocamento, cosseno de θ, é matemática, a gente vai ver juntos, tá? Mas o que vocês têm que necessariamente aqui relacionar de imediato é trabalho exige ação de força, tá? E aí, o princípio de conservação da energia. Então, uma energia se convertendo em outra, e assim a gente chega nas definições que a gente tem, tá? Então, só para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, o que é a aplicação, né, dessa formulinha aí, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um objeto qualquer, e esse objeto está sob a ação de uma força, tá? Uma força F. Se ele está sob a ação dessa força, com certeza vai haver um deslocamento D aqui. Um deslocamento D. Então, o trabalho é justamente isso, quando a gente pega o valor dessa força vezes o valor do deslocamento, tá? E o que seria esse cosseno de θ? Seria exatamente isso, ó. Quando eu tenho a força F e o deslocamento D aqui, ó. Deslocamento D. Nessa situação, vejam que não existe ângulo entre a seta vermelha e a seta verde. Então, não existe ângulo. Ou seja, θ é igual a 0 graus, tá bom? Agora eu vou mostrar uma situação em que, por exemplo, eu tenho a força aqui, F, e o deslocamento D aqui, ó. E nessa situação, nós já temos θ, tá vendo? Nós já temos um ângulo. Difícil desenhar aqui no meio. Nós já temos θ, nós já temos um ângulo. Então, são várias as situações, tá, gente? Tem aqui, por exemplo, essa situação aqui, F e D, aqui, e aqui nós temos um ângulo de 90 graus, por exemplo, tá? Então, aqui, θ, aqui é um ângulo, né? θ, a gente tem θ, não tem um valor, qualquer valor entre 0 e 90, aqui θ é igual a 90 graus, tá? E aí vocês vão ter que lembrar da trigonometria, né? Se eu estou falando de cosseno, né, existem vários valores, né? Cosseno de 0, por exemplo. Quanto vale cosseno de 0? Então, a gente sabe que o cosseno de 0 graus, cosseno de 0 graus é igual a 1. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, veja, quando a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é 0. Se o trabalho é 0, não há realização de trabalho, tá? Aqui no caso, por exemplo, se o θ for igual a 30 graus, né? A gente tem cosseno de 30 graus. Aí vocês têm que lembrar da tabelinha lá de seno e cosseno. Vocês lembram da tabelinha de seno e cosseno? Quanto que é cosseno de 30? Vou pegar aqui no cantinho, vamos lá. A gente tem seno, cosseno. 30, 60, 30, 45, 60. Preenche 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide por 2.
e põe raiz em todo mundo. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então é isso, em radianos, tá? Radianos. Então, é isso. A matemática é essa, tá? Então, o importante aqui, primeiro eu apresentei para vocês o conceito. O conceito é muito importante para que vocês não tenham uma forma matemática vazia, né? Então, a partir do conceito, a gente trabalha a expressão matemática, ok? Bom, aproveitar que o vizinho está saindo de moto, para não atrapalhar muito a aula, e vou parar por aqui. Então, na próxima aula, a gente já vai ver um pouquinho mais a aplicação nos exercícios aqui de trabalho, tá? E eu, sempre que for possível, vou trazendo novas abordagens mais conceituais também, que é bem interessante trabalhar, né, nas aulas, fugir um pouquinho da matemática e trazer mais conceito, ok? Então é isso, gente. Qualquer coisa é só me procurar. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.